tu tem a sensação de que nada te sacia, que tu parece que tá sempre com um buraco no estômago, então hoje é sobre isso que a gente vai falar. Como se manter mais saciado. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se a gente tem uma dieta de base que nos traz saciedade, já é um grande início. Então a gente tem que inserir uma quantidade significativa de proteína em todas as nossas refeições. Frango, peixe, um pouco menos de carne vermelha, ovos. E a gente precisa lembrar que como a gente vai inserir também gorduras de boa qualidade, então abacate, nuts, azeite de oliva, a gente não precisa ter a gordura que vem da carne. Então a gordura vai vir de outras fontes que são fontes bem mais nutritivas pra gente. E ter um bom aporte de fibra na dieta, vinda principalmente dos vegetais, também ajuda muito. Então uma boa porção de salada, bem sortida, pode colocar um pouco de queijo, um pouquinho de azeite de oliva, uma carne mais magra, uma opção de quinoa, sempre vai nos trazer muito mais saciedade do que se a gente consumisse só uma dieta à base de massa, por exemplo, de macarrão, que a saciedade é muito curta. Ter uma noite de sono de qualidade, com um sono reparador, também é uma outra coisa que nos traz bastante saciedade. Podem perceber que em final de ano, quando a gente está mais cansado, a gente tem mais compulsão, a gente tem a sensação de que nada está dando saciedade. Então, noite de sono que nos traz realmente reparo, é muito importante nesse período. E eu não tô falando nem de a gente aumentar o número de horas, é a gente trabalhar a higiene do sono. O que a gente ouve antes de dormir, o que a gente vê antes de dormir, o que a gente conversa, o que a gente come, que horas a gente come. Então tudo isso ajuda muito pro dia seguinte tu ter um pouco mais de saciedade. Tu ter um bom aporte de hidratação. E aqui eu tô falando de água. Como a gente ao longo dos anos perde muito a sensação de fome e de sede, eu costumo dizer para os pacientes que sempre que tu tiver sede, primeiro toma água e vê se não é isso. Porque se tu tomou água e a fome passou, não era fome, era vontade de comer. Então a água deve ser sempre a primeira coisa que a gente vai ter como base quando a gente tem fome. Tomou água e passou, era só vontade de comer mesmo. Outra coisa que a gente tem que pensar e ponderar é que aporte de chás também é muito legal. Agora que é calor, a gente pode tomar chá gelado. Qualquer chá pode fazer um mix de chá, pode ser então um chá de hortelã com uma espinheira santa, que é bem digestivo. Pode ser um chá de boldo com hortelã. A hortelã sempre dá uma refrescância e eles podem ser gelados. Só que deixando claro, e nunca esqueçam que chá não substitui água. É a água, em média, os 2 litros para vocês, que é essencial para o funcionamento de órgãos e tecidos, e o chá é um plus no nosso dia. É só para nos trazer essa saciedade que eu tô falando. Estratégias como a dieta cetogênica e a dieta low carb são 2 estratégias que, quando a gente pensa em emagrecimento, ela também nos geram bastante saciedade, porque uma é a base de gordura de boa qualidade e outra é a base de proteína, que são 2 macronutrientes que nos trazem bastante saciedade. Então, quando a gente pensa em emagrecimento e tu tá num período que nada te sacia, são 2 estratégias que eu particularmente gosto bastante de trabalhar, porque a gente vai ter saciedade mesmo tendo restrição de caloria. E por último, e não menos importante, sempre treinem para se sentir saciados com 80% do que vocês precisam. E isso, pessoal, é treino. Como a gente treina qualquer coisa para ficar bom. Como uma professora que passa uma vida inteira dando aula e quando ela tá perto de se aposentar, ela tá muito bem. Como eu comecei trabalhando uns anos atrás e hoje eu tenho muito mais facilidade com o que eu faço, tudo é treino. E a gente treinar para ficar saciado com menos quantidade de alimento, com menos quantidade de caloria, também é essencial, porque a gente vai precisar sempre ter a sensação, quando a gente pensa em emagrecimento e também quando a gente pensa em estabilização do peso, é se acostumar a se saciar com uma quantidade um pouco menor de caloria. Então sim, tu vai precisar fazer esse exercício. Espero que essas dicas todas auxiliem vocês nesse processo. Voltem quantas vezes vocês precisarem para olhar esse vídeo, deixar isso bem gravado e exercitem.